Glória a Jesus, aleluias. Quero saudar a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém? Amados, nós vamos dar continuidade, no estudo do livro de Apocalipse, mas só que antes, peço para os amados irmãos pegar as vossas Bíblias em Mateus, e comigo no livro de Mateus, capítulo 6, versos 9, a oração modelo no qual o nosso Pai nos ensinou. Amém? Mateus capítulo 6, versos 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor poderoso, Deus de graça, aqui estamos diante da tua presença, Senhor, para te glorificar, engrandecer o teu santo nome. Meu Deus, que o Senhor venha continuar conosco, nos dando graça, nos dando entendimento, Senhor, meu Deus, da tua palavra, Senhor, para que todos juntos possamos crescer, ó Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus. Espírito Santo, toma a liberdade deste culto, deste ensino. Venha, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Abra nossos ouvidos, nossa mente, para que nós possamos atentar a cada detalhe, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Assim eu te peço. Aqueles que estão vindo do serviço, conduza-o, traga-o na paz, na graça, para que todos possam, ó Deus, participar, Senhor, meu Deus e meu Pai, deste estudo que está sendo maravilhoso, ó Pai querido, Pai amado, do livro de Apocalipse, que fala das revelações, ó Senhor. Em o nome de Jesus Cristo, ó Pai querido e Pai amado. Espírito Santo, tenha total liberdade para conduzir da forma que Tu queres. Assim eu te peço, Senhor. Em o nome do Pai, em o nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aqueles que concordam, digam amém. Glória a Jesus. Mais uma terça-feira que o nosso Deus nos proporcionou. Amém. Glória a Jesus. Mais uma vez eu quero desejar à igreja aí um ano de vitória, um 2022 abençoadíssimo aí pelo nosso Pai eterno. Aleluias. Que tudo aquilo que você almeja, que você deseja, que você apresentou diante de Deus, venha se concretizar conforme a vontade do Senhor na sua vida. Amém? Glória a Jesus. Amados, então vamos lá. Livro de Apocalipse. A nossa amada irmã pastora Lidiane, ela, no último estudo, no último ensino, ela falou sobre o trono no céu, que é o livro de Apocalipse capítulo 4. Falou sobre o trono no céu. E no capítulo 5, falando sobre o livro selado e o cordeiro. Amém? Agora nós vamos para os selos, que é no capítulo 6 do livro de Apocalipse. Amém? Então vamos lá, amados. No capítulo 6, versículo 1, a palavra nos diz: Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos. Eu ouvi um dos 4 seres viventes dizer, como se fosse voz de trovão: Vem! Olhei e vi um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando o cordeiro abriu os... Agora já estamos no versículo 3, amém, amados? No versículo 2, então nós vemos que o cordeiro, ele abre um dos selos. Amém? Aqui a palavra está nos ensinando. Glória a Jesus. A palavra nos fala assim, então, amados. É o próprio João, que está narrando estes fatos. E ele diz assim: Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos. Então eram 7 selos. Um dos 7 selos foram abertos, que foi o primeiro selo. E ele vai falar assim, que ele ouviu um dos 4 seres viventes. Nós aprendemos também, nós sabemos que é 4 seres viventes. E ele vê que um dos 4 seres viventes dizer, como se fosse voz de trovão. Então imagina João contemplando aquela visão. Ele, quando o selo é aberto, ele ouve um barulho de lacre sendo aberto.
Só para nós trazendo nossos entendimentos nos dias de hoje. Você pega uma latinha de refrigerante e quando você abre ela, aquele lacre que você rompe que está sobre ela ali, né? Ela faz um barulho, né? Barulho de lacre sendo aberto. João, ouvindo, né, estas coisas acontecendo, imagina que não foi igual um barulho de uma latinha, mas foi mais ou menos só para os irmãos entender o lacre sendo rompido. Então aquele barulho que chegava até a dar medo. Então João, quando ele vê ali, ele vê que o lacre foi aberto, mas só que ele vê um dos 4 seres viventes dizer, como se fosse voz de trovão. Então imagina o trovão, né? Quando nós vemos aí chuva, relâmpagos, dá aquelas trovoadas fortes, né? Imagina ele ouvindo um dos seres viventes dizendo vem, mas como trovão, né? Aquela palavra falando vem. E no versículo 2 a palavra nos fala, olhei e vi um cavalo branco. Então quer dizer, ele olhou. Ele ouviu o selo sendo aberto, mas quando ele olha, ele vê um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa. E ele saiu vencendo e para vencer. Então veja que o cavalo, né, o cavaleiro que estava montado naquele cavalo branco, né, foi-lhe dado uma coroa. E ele saiu vencendo, a palavra nos fala, e para vencer. Então nós vemos ali que haviam guerras, né? Então ele saiu vencendo e para vencer. Amados, o cavalo branco, nós vemos a cor branca, ela representa então pureza, representa santidade. Há muitos estudiosos que até dizem esse cavalo branco, né? Esse cavaleiro montado no cavalo branco é o próprio Jesus. Amém? Há muitos estudos que falam sobre isso, mas certo é que o cavaleiro que estava montado no cavalo branco, ele tinha uma coroa e era recebido um arco, ou seja, uma arma, e ele saía vencendo e para vencer. Então nós vemos aqui, em Apocalipse capítulo 19, versículo de número 11, olha o que a palavra nos diz, amados, só para nós entender um pouquinho mais, tá? Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. É um dos indícios que é o próprio Jesus, né? Então, o que acontece? Aqui no capítulo de número 6, né, no versículo que nós lemos aqui, no versículo 2, havia um cavalo branco, o seu cavaleiro ele tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa. Amém? Glória a Jesus. Aqui é uma figura, amado, de um guerreiro, um guerreiro real. Ele saía vencendo e para vencer. Então nós vemos aqui, né, o primeiro selo ele foi aberto. E qual cavalo que aparece? Um cavalo branco. A cor branca ela representa pureza, representa santidade. Né? Então há estudos que falam que é o próprio Jesus. Né? Você vê que é tão tremendo que ele recebe uma coroa de vencedor. Amém? Então vamos continuar aqui. No versículo 3, quando o cordeiro, a palavra nos fala, quando o cordeiro abriu o segundo selo, aleluias, bendito é o nome do Senhor Jesus. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer vem. Então você vê que o segundo ser vivente ele fala vem. A palavra não narra aqui, né, que foi com voz de trovão, mas acredito que com a voz de trovão, com a mesma voz do primeiro. Ele fala vem, né? E no versículo 3, quando o cordeiro abriu o selo, o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer vem. Versículo 4, então saiu outro cavalo, vermelho. Ao seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros.
também lhe foi dado uma grande espada. O segundo selo ele abre. Aquele barulhinho lacre, né? O segundo selo ele é aberto. E quem que era digno de abrir? Somente o Jesus, somente o nosso Jesus, somente o Cordeiro vivo. Então o segundo selo ele é aberto. A voz ele ouve novamente falando, vem. E ele vê nesta visão um segundo cavalo de cor vermelha. Esse cavalo ele foi dado o poder para tirar a paz da terra, a paz da humanidade. E nós já vemos, né, que coisas acontecem, você vê que no mundo, as coisas do jeito que estão hoje, as coisas da forma que está caminhando nos dias de hoje, nós podemos até falar, né, que este cavaleiro já está por aqui. Porque você vê que os homens não têm paz. Os homens eles se levantam, eles matam os outros. Nação se levanta contra a nação. Nós vemos que é a palavra de Deus que está se cumprindo. Nós não podemos fechar os olhos e fingir que nada está acontecendo. Então nós vemos aqui que o segundo selo ele é aberto. O cavalo que aparece é um cavalo de cor vermelha. Então sai outro cavalo vermelho. Ao seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor Jesus. A cor vermelha, né? Representa o quê? Representa sangue. Representa guerra. Então vê que esse segundo cavaleiro, ele vem, né? Esse cavaleiro foi dado tirar a paz da terra. Ele vem para guerrear. Podemos dizer que ele é a continuidade, né, do primeiro cavaleiro, que é o cavalo branco. Mas essa cor é a cor vermelha. Ele vem para guerrear, né? Ele vem para tirar a paz da terra. A cor vermelha está representando o quê? Guerra. Está representando sangue. Então nós vemos que hoje os homens não têm mais paz. Em muitos outros lugares. A palavra nos ensina que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos está se esfriando. Nós vemos que os homens não têm mais amor. E às vezes pessoas dentro da igreja não têm mais amor pela obra, não tem mais amor pelo irmão, não tem mais amor pelo ministério que Deus tem confiado. Às vezes quer levar, quer, né, conduzir de qualquer forma, de qualquer maneira. Então esse segundo cavaleiro, esse cavalo vermelho, esse cavaleiro, ele veio exatamente para tirar a paz da terra. E o homem sem paz, o homem ele comete loucuras. O homem sem paz, o homem comete coisas assim, né, absurdas. Em Êxodo capítulo 15, amados, vamos lá. Êxodo capítulo 15, verso de número 3. A palavra nos confirma aqui no cântico de Moisés e Miriam. Glória a Jesus, aleluias. Logo quando eles sacrificam a Páscoa, o Cordeiro Pascual, eles saem ali então do Egito, eles atravessam o mar, do outro lado eles têm um cântico.
E no versículo 3 fala, o Senhor é um guerreiro. O Senhor é o seu nome. Quer dizer, então está confirmando que Deus, Ele é guerreiro. Não teve uma guerra que ele perdeu. O Senhor, nosso Deus, é um Deus de guerra. Não tem uma guerra sequer que Ele perca. E nos Salmos 20, olha o que a palavra do Senhor nos ensina. Salmos 20, versículo de número... Versículo 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Quer dizer, uns confiam na sua própria força. Uns confiam, às vezes, nos seus recursos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. E em Êxodo 15:3 fala que o Senhor, Ele é guerreiro. Nosso Deus é Deus de guerra. Então veja que, né, o cavalo branco, amado, ele representa, aquela Massuri anda a baixar, a figura de um guerreiro real, né? Então o nosso Deus ele é um guerreiro. O cavalo vermelho já vem com a Massuri anda a baixar, representando a guerra. Embora o branco também representa a pureza, a santidade. Por isso que muitos estudos falam que é o próprio Jesus. Amém? Tem evidência sim que dirige para Cristo. Agora nós vamos ver o segundo selo. Então o segundo selo ele é aberto, o cavalo é vermelho e foi dado tirar a paz da terra. Nós vemos como estão as coisas aí. Agora nós vamos dar continuidade. Glória a Jesus, aleluias. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Amados, no versículo de número 4, nós já lemos, né? E esse cavalo no finalzinho fala que também ele foi dado uma grande espada. Amém? A espada, nós vemos dois sentidos para a espada. Primeiro, quando se fala de espada, você está falando de guerra, né? A espada guardada na bainha, né? Quer dizer que ainda não chegou o momento, tá? Tranquilo. Mas quando é tirado da bainha, que é aquele suporte onde fica a espada, quer dizer que representa a guerra. Então a espada ela representa em si a guerra. A espada ela representa a palavra também, no sentido espiritual. Nós vemos que esse cavaleiro ele tem um poder. Ele tem a espada. E antigamente, né, quando se falava, né, de guerra, nós já lembrávamos da espada, que os homens eles guerreavam com a espada. Tanto que é que quando Jesus foi pego ali, né, que Jesus ele se entregou, né, o Pedro, para contornar toda aquela situação, ele já puxa da espada ali, ele tira a espada ali, que a espada... Tanto tempo andando com Jesus, né? Pedro tinha uma espada guardada, ele não estava totalmente liberto. Ele puxa da espada, ele corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus falou, guarda a tua espada. Não sabe que aqueles que se apoderam da espada, pela espada morrerão? Então foi um ensinamento aí para Pedro. Amém, amado? Então nós estamos vendo aqui então que, né, os cavalos, né, você vê que é um símbolo também de guerra, de luta, de combate. Nós vemos que o cavalo também ele é uma figura, né? Deixa eu ver se é em Eclesiastes, amado. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eclesiastes. Isso, Eclesiastes capítulo 10, versículo de número 7. Glória a Jesus.
Eclesiastes, capítulo 10, verso de número 7. Olha que a palavra do Senhor nos diz: vi os servos a cavalo e os príncipes andando a pé como servos sobre a terra. Mais uma vez está falando aqui acerca do cavalo. Cavalo exaltava muito o nome. Quando falava de cavalo, estava falando acerca de governantes, que é o que o livro do Apocalipse também está buscando, né, dar esse entendimento para a sua igreja, né? Está falando que dos governantes, dos nobres. Nobres é aqueles que fazem parte da nobreza, da realeza ali. Quando nós falamos dos nobres, nós lembramos, né, da rainha Elizabeth, né, do Reino Unido. A Elizabeth é aquela rainha lá que ela tem vida eterna, nunca morre. Que Deus conserva, né, nela essa vida aí. Uma pessoa, você vê batalhadora ali, você vê que todo mundo vai indo e ela continua firme ali, ó. Oh, glória, né? É uma graça, né? Então quando está falando de cavalo, está falando disso, amados. Está falando de nobreza. Está falando acerca também dos governantes. E você vê que tudo isso aqui está puxando para os acontecimentos dos dias de hoje. Amém? Glória a Jesus. Aleluias. Amém, amado? Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Então vamos lá agora para o versículo de número 5. Apocalipse capítulo 6, verso 5. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: vem. Olhei e vi um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, que dizia: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Amém? Glória a Jesus, aleluias. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Você vê que há um terceiro cavalo, um terceiro cavaleiro, que agora está representando a cor preta. Cavalo preto, cavaleiro, é o estilo de preto. Então o preto, amado, a cor preta, ela está para representar o desespero e a angústia. E nós vemos que aquele que não tem Jesus, ele entra facilmente em desespero. Ele se angustia facilmente com as coisas dessa terra. Porque a vida dele se resume, que ele ainda não foi liberto, a vida dele se resume em tudo nas questões calamassuri e anda labachá, que envolve o seu cotidiano. As questões que envolvem, né, a forma que a pessoa está vivendo, o contexto que ela está vivendo. Porque você acha que muitos das pessoas, né, dos empresários, né, pessoas que, né, faturam muito, ganham muito bem, né, são muito bem remuneradas em suas áreas, quando acontece dela perder o emprego, ela se desespera facilmente. Porque logicamente, amado, desesperar, todos nós desesperamos. Mas só que tem formas de desesperar, né? Tem momentos que nós nos angustiamos, mas tem a forma de se angustiar. Irmão, não estou entendendo. Tem muitas angústias, né? Tem pessoas que se angustiam de tal maneira que ela coloca a sua vida em jogo. Sabe aquela coisa, amado, que muitos falam, ela vendeu a própria alma. É tipo isso. A pessoa se desespera de tal maneira que ela não encontra o chão e ela procura solução tirando a sua vida. A pessoa que comete o suicídio, ela não quer morrer. Mas, irmão, ela cometeu suicídio, mas ela não quer morrer. É uma forma de pedir socorro. Ela não quer morrer, mas ela perde o sentido de viver. É diferente.
A única solução que ela encontrou foi tirando a sua vida. Judas. Judas cometeu suicídio. Judas, ele não queria morrer. Judas recebeu vários ensinamentos com o mestre. Mas quando ele percebe que ele trai, né, que ele trai entregando sangue inocente ali, vamos dizer assim, ele percebeu que ele tinha feito e ele sabia que aquele dinheiro era um dinheiro amaldiçoado, não iria servir para nada. Naquele momento a ganância de repente falou mais alto. Mas só que Judas, ele não queria morrer. Mas ele perdeu o sentido de viver, é diferente. Tem pessoas que perdem o sentido de viver e ela não busca procurar, ou não consegue procurar ajuda. Ela não tem forças. Então o que ela vai fazer? Ela vai falar, eu matando pelo menos o problema não... Tem pessoas às vezes que... Empresários, né, já aconteceu, pessoas que muito bem remuneradas, e quando ela perde o emprego, para ela perdeu o sentido. E ela não quer ver a família dela indo à ruína. E ela vai e acaba tirando sua própria vida. Para não ver a família à ruína. Porque para ele não tem mais solução. Agora nós que temos Jesus, Jesus, ele é a solução. Jesus, ele deixou bem claro para nós quando ele disse: no mundo tereis aflição. Jesus, ele falou, mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. Então nós vemos que o preto, então o cavalo preto, ele representa aquela massuriando a baixar a angústia. Amém? O cavalo preto está representando ali o desespero, a angústia. E a palavra continua nos dizendo, amados, versículo 5. Ele viu um cavalo preto. Versículo 5, amados. O ser vivente falou, vem, olhei e vi um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Ele tinha uma balança na mão. Agora, quando nós vamos falar de balança, nós estamos falando do quê? De medidas. Estamos falando de peso. Quando falamos de balança e peso, nós estamos falando do que mais, amados? Estamos falando também, né, de comércio. Porque você não vai ver, né, em outros lugares você não vai ver uma balança ali. Agora é normal você ver uma balança na onde? No supermercado, no açougue. Falo balança de medida, de peso, né? Quando fala de comércio, né? Supermercado, açougue, tá entendendo? Às vezes na padaria, nos casos. Então você vê essa balança que está representando o que? O comércio, está representando a medida. É diferente daquela balança que nós vemos na farmácia, né? Que vai querer medir o peso e de repente a temperatura, né? Essa balança é totalmente diferente, amados. Então nós vemos que quando estamos falando de balança, estamos falando de comércio. Amém, amados? No capítulo 6, aqui no versículo 5, o seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Versículo 6. Eu vi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, que dizia, uma medida de trigo por 3 denários, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Aqui está falando o sentido de vender comida, de pesar a comida. Amado, nós lembramos do... Quem lembra do pãozinho conhecido como... Uns chamam de pão de sal, outros falam pão francês, que é o pãozinho que nós comemos todas as manhãs. Esse pãozinho, lembra, amado, que antigamente nós comprávamos, não tinha peso, não era pesado na balança. E hoje em dia já é pesado. Esse meu pãozinho já é pesado. Tanto equivale a, sei lá, 1 quilo equivale a valor X. E nós vemos que é o valor do pãozinho.
E aqui quando está falando isso, a ideia de pesar a comida, né, de comercializar, quando está falando da balança a comida, já está puxando para o sentido da escassez. Está falando já de sofrimento. Escassez do alimento. Naqueles dias o alimento vai estar tão escasso que vai ser pesado. O dinheiro, muitos falam que o dinheiro compra tudo, né? Mas aquele dia o dinheiro não vai comprar. Uns tempos atrás, quando teve essa questão também da inflação, enfim, essas coisas aí que envolve, né, a questão de alimentos. Lembra que o pessoal saiu desesperado, aqueles que tinham lá, para querer comprar, para querer estocar em casa. E não está muito longe não, amados. Tá, acho que foi uns 3 anos para trás, uns 3, 4 anos para trás. E o pessoal queria estocar, mas só que daí foi permitido, né, não sei se foi no começo da pandemia, enfim. Mas daí foi permitido que por família, teve um supermercado aí que falou, ó, 3 quilos de arroz por família. Então você queria, às vezes, de repente comprar 4, 5, 10. Não era permitido. Ele deixava bem uma placa assim, já, né, direcionando quanto que era por família. Acho que outros mercados também, muitos mercados fizeram isso. Então o que acontece? Esse cavalo da cor preta, esse terceiro selo que é aberto, daí ele vê o cavalo, ó, o cavalo da cor preta. Então solta o cavalo, quando viu o cordeiro abriu o terceiro selo, versículo 5. Ouviu o terceiro ser vivente dizer, vem, olhei e vi um cavalo preto, o seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Amém? Glória a Jesus. Então o preto está representando angústia, está representando o desespero, ele tinha uma balança na mão, está falando de comércio, está falando de comercialização. Quando fala acerca da balança, está falando que de escassez. Pessoas vão comprar, mas vai ser pesado o que ela vai comprar. De tão escasso que vai estar. De tão limitado que vai estar. Então, para não provocar por fome uma matança em toda a população, eles vão então dividir. Porque se não dividir, o rico que tem, sempre ele vai ter. Então vai ser dividido. Você veja, amados, a situação que vai chegar. Amém? Vamos lá então. Agora nós vamos no versículo 7. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Versículo 7. O quarto selo, né? No versículo 7 a palavra nos fala assim. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente que dizia, vem. Olhei e vi um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte e o inferno o seguia. Foi-lhes dado poder sobre a quarta parte da terra para matar com a espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra. Aleluias. Você vê que cada cavalo ele está representando uma cor. Daí dá a impressão que o amarelo é uma cor indefinida, é uma cor que não foi ajustada. Peraí, o amarelo, por que morte? O amarelo, né? Vamos lá então, amados. O primeiro cavalo foi o cavalo branco, né? O cavaleiro vestido de branco. O branco representando pureza, santidade. Ele tinha uma coroa na cabeça. Ele saiu vencendo e para vencer. O segundo cavalo foi o cavalo da cor vermelha. Quando nós falamos de vermelho, nós estamos falando de sangue, guerra. Amém? Então ele vem para guerrear. Terceiro cavaleiro, cavalo da cor preta. A preta nós vemos lá que representa angústia, né? Representa desespero. E ele tinha uma balança. Quando fala de balança, estamos falando de medida. Estamos falando de comércio. Devido à escassez, vai ser pesado o alimento ali na balança.
né? Onde não importa se você tem milhões ou trilhões, não, vai ser pesado ali e todos vão comprar de acordo, vai dividir, tá entendendo? Com justiça para cada um. Então o dinheiro não vai, nesse momento não vai pesar. Nós vemos em muitos filmes aí, né? Pessoas com dinheiro e o dinheiro não vai levar para o céu. A realidade é essa. Amém? E agora nós vemos o quarto cavalo da cor amarela. Mas só que o amarelo, você vai falar, pô, mas esse cavalo vem, o nome dele, ó, seu cavaleiro chamava-se Morte. E o inferno o seguia. Foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra para matar com a espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra. Olha só então. Então tinha a espada, tinha a fome, a peste, e aqueles que fugiam da espada, que fugia da fome, que fugia da peste, ainda tinha Calamassuri e Andalabachá, o quarto elemento surpresa, que eram as feras da terra. Então veja que vai ser terrível. E a cor amarela? Morte, cor amarela. Quando uma pessoa ela morre, né, que a vida do homem ela está no sangue. Ecoou o sangue, o que acontece? O corpo ele tomba. Então essa é a morte, né, a primeira morte que na Bíblia é chamado. Então veja comigo, amados, essa morte, quando acontece, tem um tempo ali, a pele começa a ficar pálida. Então esse amarelo ele representa a palidez. Entendeu? Então ela começa a ficar pálida. De maneira que essa palidez representa ali a morte. Por isso o cavalo da cor amarela. Amém? Vamos lá no versículo 9, ainda a palavra continua nos dizendo. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Versículo 10, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo soberano, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aleluias. Quando é aberto o quinto selo, depois de passar esses 4 cavaleiros, o cavalo da cor branca, vermelha, preto e o amarelo, é aberto o quinto selo. E eles vêem debaixo do altar. Eles vêem o quê? As almas, né? João vê as almas daqueles que foram mortos por causa do testemunho de Cristo. E eles clamavam: até quando, ó soberano, não julgas a terra sobre o que aconteceu conosco? E eles começam a pedir justiça. Eles começam a clamar justiça de Deus. Amados, eles poderiam estar em outros lugares, mas não, mas a palavra nos está nos dizendo aqui no versículo 9. O quinto selo é aberto, ele estava debaixo do altar. Debaixo do altar tinha as almas. Quando nós falamos de altar, nós falamos o quê? De sacrifício. E aqueles homens foram feitos sacrifícios pelo amor de Cristo. Nós sabemos que era no altar de sacrifício que o cordeiro era sacrificado. E agora esses homens estão ali na onde? Estão como um sacrifício. Eles estão clamando a justiça de Deus. Eles clamam a justiça divina. E isso é maravilhoso, é interessante. Que eles estão até quando, Senhor? E no versículo 11 a palavra vai nos dizer: e foram dados a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda por pouco tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como também eles foram. Então a palavra vem diretamente a eles.
olha, por um pouco tempo, esperas, porque ainda faltam Calamassur e Andra Baixar, tem mais alguns irmãos que tem que sofrer, que tem que padecer, que tem que perecer a mesma morte que vocês pereceram. Quando completar o número desses irmãos, aí então sim, haverá julgamento. Então nós temos que entender. Aquele que perder a sua vida para amor a Cristo, esse a ganhar lá. Esse vai estar ganhando a sua vida. Foi o que aconteceu com esses homens que agora estão esperando, pedindo justiça. Justiça. E Deus, ele é amor, mas também Deus, ele é justiça. Glória a Jesus. Aleluias. Amém, amados? Bendito é o nome do Senhor Jesus. A palavra nos fala que eles têm vestes brancas. Quer dizer, eles venceram. Eles são dignos de usarem vestes brancas. Glória a Jesus, aleluias. Glória a Jesus, aleluias. Amém, amados? Agora nós vamos para Apocalipse capítulo 6, né, versículo de número 12. Vamos falar do sexto selo. Olhei enquanto ele abria o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos. As estrelas do céu caíram sobre a terra como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Versículo 14. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Então você vê que o sexto selo, ele é aberto e houve um grande terremoto. Amado, para nós entender um pouquinho, esse terremoto que houve, não é esse terremoto em um determinado país, em uma determinada região, não. Houve um grande terremoto na Terra. Imagina toda a Terra. Então houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como saco de silício e a lua tornou-se como sangue. O sol então ele escurece. A lua não dá aquele seu resplendor. Ela fica numa cor de sangue. E nós vemos que quando João tem essa visão, né? João teve essa visão, né? Foi terrível a visão que João teve. Eu imagino João contemplando essa visão e a carne estremecendo. Ele ficando todo atônito. Ele ficando de forma, né? Houve um certo desespero, vamos dizer assim. Porque João ele estava contemplando aquela visão a olho nu. Imagina João ali contemplando, ele conseguindo vivenciar tudo aquilo. Aquelas cenas todas, como se estivesse ocorrendo naquele momento. Então eu imagino para João como foi. Antes de João, teve profetas que Deus levantou para que viessem entender. Que Deus levantou esses profetas, né, para mostrar o que haveria de acontecer. Tudo que Deus faz, nada fica, né, oculto. Deus não faz nada por acaso, não. Deus, quando Ele faz algo, é que Ele já tem um plano traçado. E já era da vontade de Deus, né? Então Deus mostra para os profetas ali. João depois, anos à frente,
João depois tem essa visão. Ele vê o Cristo glorificado e ele começa a ver todas estas etapas, né? Que é mostrada aqui no livro de Apocalipse. Nós temos um profeta também, o profeta Isaías, o profeta messiânico, né? Isaías, que ele fala, né? Que Deus usa os lábios dele para profetizar. No capítulo de número 13, no versículo 9 e o versículo 10. Glória a Jesus, aleluia. Amém, amados? Isaías capítulo 13, versos 9 e versículo 10. Vede, o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e para destruir do meio dela os pecadores. E no versículo 10 a palavra vai nos dizer assim, amados: as estrelas dos céus e os astros não darão a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer e a lua não fará resplandecer a sua luz. Aleluia. No versículo 11, para reforçar as palavras do profeta messiânico, né? Ele continua dizendo assim, ó: visitarei sobre o mundo a sua maldade, sobre os ímpios a sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos cruéis. Quer dizer, então, Deus ele vai vir, certamente Deus virá. E aqui já é uma das profecias aqui. Fala que é oráculo acerca de Babilônia, no capítulo 13 do livro de Isaías, né? Babilônia é o mundo, né? Então Deus ele vai julgar a nação, ele vai julgar o mundo, né? Por causa da crueldade, por causa dessas maldades. Amém, amados? Então nós vemos aqui no livro do profeta Isaías confirmando o que nós lemos ali em Apocalipse, capítulo 6, versículo 12 e o versículo 13. Então Deus ele vem. Certamente Deus ele virá. Amém, amados? Um outro profeta também que nós conhecemos, né? É o profeta Joel. Ele também profetizou sobre esses acontecimentos. Isso e mais um pouco. No capítulo 2 do livro do profeta Joel, capítulo 2, no versículo de número... do versículo 10, nós vamos ler até o versículo 13. Amém, amados? A palavra que está falando também vai nos ensinar, vai confirmar, né, que Jesus ele vem também, né, que esses sinais eles acontecerão. Amém? Então veja que tudo está direcionando para Jesus. Então o livro de Apocalipse, né, escrito revelado por João, né, revelado para João, melhor falando, né. O livro do profeta Apocalipse, ele está confirmando o que falou em Isaías e agora o que está falando no livro do profeta Joel, capítulo 2. Vamos lá então, amados. Joel, capítulo 2, versículo 10. Diante deles treme a terra, abalam-se os céus, enegrecem-se o sol, glórias, enegrecem-se o sol e a lua, e retiram as estrelas o seu resplendor. O Senhor troveja diante do seu exército, muito grande é o seu arraial, e poderosos são os que executam a sua palavra. O dia do Senhor é grande e muito terrível. Quem o poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, voltai para mim de todo o vosso coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Voltai para o Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em amor, e se arrepende do mal.
Amém? Então é um convite aqui do profeta Joel, está falando sobre os acontecimentos, né, que se executará, né, sobre tudo que acontecerá nos últimos dias, né? E é um convite também trazendo, pedindo para o povo voltar, né, o coração a Deus. Rasgar não somente o coração, não somente as vestes, mas rasgar o coração. Então é um convite, né, para que o povo venha se arrepender. No finalzinho fala ali, ó, arrepende-te do mal. Amém, amados? Então nós vemos ali, nós então confirmamos no livro do profeta Isaías, capítulo 13. Estamos confirmando no livro de Joel, né, também. Malaquias, amado, vai falar também que o Senhor vem. Aleluias. Grande é o nome do Senhor. Bendito é o teu nome, Jesus. Aleluias. Malaquias capítulo 4. O dia do Senhor. Não sei se no tema aí, no nome aí, né, no tema, tá, no capítulo 4 tá o dia do Senhor. Amém? Na minha Bíblia tá aqui, o dia do Senhor. Capítulo 4. Certamente aquele dia vem, arderá como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como restolho, e o dia que está para vir os abrasará. Diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Olha aqui, confirmando, o dia do Senhor, ele vem. Mais uma vez está confirmando. Amém? Que o dia do Senhor, ele vem. Aleluias. Bendito, exaltado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Santo é o teu nome, Jesus. Amados, em Apocalipse, nós lemos o capítulo 12 e Apocalipse, capítulo 6, versículo 12 e o versículo 13, né? O 14 também, a palavra nos fala assim, que o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Imagina o céu se recolhendo. Esse céu que nós hoje vemos, né? Hoje nós podemos contemplar os pássaros ali, né, voando. À noite nós podemos contemplar a lua, as estrelas. Esse céu, ele se recolhe. Os astros, eles são abalados, eles caem. A lua não dá o seu resplendor. O sol, ele se escurece, ele fica... o sol se escurece, a lua, ela se torna como sangue. Aquele vermelho forte. Imagina que terrível foi nesse dia, amados. Onde praticamente, né, as trevas dominaram, porque a escuridão, ela dominou ali. E entenda uma coisa. A palavra fala que veio um grande terremoto. Imagina comigo, amados, que não vai ter luz na terra, em toda a terra. Vamos mais profundo, vamos entender esse mistério. Não vai ter luz. Esse grande terremoto, ele é tão forte que ele começa a abalar aquela maçura e anda a baixar a parte elétrica, abala tudo. É uma escuridão total que domina. A palavra não está nos dizendo isso, mas o entendimento que nós temos, né, quando nós pegamos a palavra, quando nós meditamos, é que vai ser terrível, é que as trevas vai dominar, a escuridão vai ser total, porque a lua não vai dar o seu resplendor. Imagina acontecendo tudo isso. Você acha que a luz vai estar normal? Não, eu estou na minha casa, estou tranquilo, está normal. Não. Deus, ele vai abalar. Entendeu? Os homens à noite poderiam até ser guiados pela luz da lua, mas não acontecerá isso. Porque a lua se tornará em sangue. Será terrível. Por isso que fala que será terrível. Terrível será este dia. O céu, ele vai se recolher. No versículo 15 fala que os reis da terra, né? Apocalipse capítulo 6, versos 15. Os reis da terra, os grandes, os chefes militares, os ricos, os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderão nas cavernas e nos penhascos dos montes. Amém? Imagina comigo.
Porque eles esconderão nas cavernas, nos penhascos dos montes, e não nas suas próprias casas, onde tem um conforto, onde tem uma luz ali, um chuveiro quentinho. Tá entendendo, amado? Por que não nas suas casas? Por causa que exatamente o que acontecerá será tão terrível que até a casa deles, aqueles palácios que eles vivem, né? Eu falo desses ricos, né? Ninguém escapará das mãos do Senhor. Então até a própria sua casa, Calamassuri, Andalabachá, lhe trará medo. Então eles vão fazer o quê? Eles vão fugir das suas casas. Porque pensa comigo, apocalipse total. Todas essas coisas acontecendo. Você iria sair da sua casa, que é um lugar que é seguro, é seu porto seguro, para ir para a rua? Não. Você iria sair em último caso. Opa, aconteceu alguma coisa na minha casa. Então eu vou ter que sair. Tá entendendo, amado? Por isso que eu falo, amado, os astros serão abalados, né? A estrela cairá. Mas só que esse terremoto será tão terrível que abalará até a fonte de energia da humanidade. Irmão, você fala com base no quê? Calamassuri, mas com base na palavra do Senhor. Com o entendimento que o Espírito Santo nos dá. No versículo 15 fala que os reis da terra, os grandes, os chefes militares, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderão nas cavernas. Eles sairão de onde eles estão, do porto seguro, do lugar de proteção. Eles sairão para ir nas cavernas. Porque eles querem fugir da face do Senhor. E olha só o que a palavra nos fala. Se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Versículo 16. E diziam aos montes e aos rochedos. Olha só. Caia sobre nós. E esconda-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Tá entendendo, amor? Eles vão pedir assim para os penhascos. Olha, caia sobre nós, rochedos. Caia sobre nós. Nos esconda do rosto daquele, Calamassuri, Andalabachá, que está sentado no trono. Aí eles reconhecerão a soberania do Senhor. Só neste momento de aflição. Porque quando está tudo bem, está tudo bem. Por que eu vou para a igreja? Quando começa a apertar, daí, como diz o Deck, são elas. Amado, em Salmo 139, olha que a palavra do Senhor vai nos ensinar. Salmo 139, versículo do 8 ao 10. Amém, amado? Então nós lemos aqui no versículo 16. Ele dizia aos montes e aos rochedos, caia sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Eles vão falar. No Salmo 139, do versículo 8 ao 10, nos diz: se subir ao céu, tu aí estás. Salmo 139, versículo 8. Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer nas profundezas a minha cama, tu ali também estás. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu disser, de certo, que as trevas me encobrirão e a noite será luz à roda de mim, nem ainda as trevas são escuras para ti, a noite resplandece como o dia, pois as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Então aqui, eu até falei que era do 8 ao 10, mas eu fui até o 12. Então nós vemos que não tem como fugir da face do Senhor. Não tem como fugir da face do Cordeiro. Amém? Os olhos de Deus estão em todo lugar. Versículo 17. Pois é vindo o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? Amém? Na ira do Senhor. Quem poderá subsistir? Ninguém. Amém, amado? Então cabe a nós a nos consertar para que quando esse grande dia chegar, nós já estejamos guardados com o Senhor. Amém? Glória a Jesus, bendito é o nome do Senhor Jesus. Amado, nós vamos parar por aqui. No próximo estudo, nós vamos falar sobre, os 144 mil selados. Amém? Que começa aqui, inicia no capítulo 7 agora.
né? Então nós vamos já parar por aqui. Peço para vocês, irmãos, levantar as nossas mãos. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor poderoso, Deus de graça e Deus de poder, Deus de mistério. Aqui estamos na Tua presença, Senhor, para agradecer este ensino, ó Pai querido e Pai amado, que nos traz revelações, ó Pai, bombásticas, ó Deus, calamassura e anda abaixada da Tua palavra. Meu Deus, que cada um, calamassura e anda abaixada, venha dar um término de semana abençoado para cada um, uma terça abençoada, Senhor. Um descanso, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Meu Deus, neste momento, ó Pai querido e Pai amado, eu não posso esquecer, ó Deus, de orar, Senhor, para aqueles que estão enfermos, doentes. Meu Deus, venha com a Tua cura, Senhor. Nós temos ouvido aí, ó Pai, nas mídias, que cresceu o número de pessoas infectadas, Senhor, pela Covid. Agora tem esse H1N1, Senhor. Meu Deus, toma em Tuas mãos, Pai. Visita do alto da cabeça à planta dos pés. Tira, Senhor, meu Deus, calamassura e anda lá baixar. Se essa, Santo Deus, da calamassura e anda lá, essa doença, ó Pai, sobre a vida deste e dessa, que o Senhor tem promessa. Em nome de Jesus. Prepara para o Teu servo, para a Tua serva, ó Pai querido e Pai amado, o milagre para que eles possam testemunhar, Senhor, os Teus feitos. Visita, ó Pai querido e Pai amado, tanto aquele que está perto quanto aquele que está longe, Senhor. Visita com a Tua graça, com o Teu amor, com a Tua unção, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus. Assim eu te peço, Senhor. Abençoa o ministério de cada irmão, de cada irmã, Senhor. Abençoa, ó Pai querido, aqueles que estão fazendo missões em outros países, ó Pai. Que eles venham ter sempre um local para descansar, para declinar a cabeça. Que eles vão ter sempre alimento, vestes, ó Pai, em nome de Jesus. Assim eu te peço, Senhor Deus de Israel. Prepara o milagre, ó Pai, faça a Tua obra sobre nossas vidas. Nos ensina nós a ser um cristão melhor hoje do que nós fomos ontem. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, amados. Estenda as nossas mãos assim, então. E fala comigo que a graça do Pai, que a graça do Filho, que a graça do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, hoje, agora e para todos sempre. Todos digam amém, Jesus, aleluias. Amém. Deus continua abençoando a tua vida em nome de Jesus.